Alô, amigos do canal Asa, meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com o giro de notícias da semana. Queremos agradecer o apoio da JetFlow Aviation Training, que é uma empresa de treinamento para pilotos em Sanford, Flórida, perto de Orlando. Eles têm serviços que incluem conversão de licença de pilotos estrangeiros para a licença americana do FAA, treinamento para certificação de Airline Transport Pilot e A320 Type Rating. Se você é piloto, conhece algum piloto, por favor, sugira a JetFlow Aviation Training, o Petri poderá te ajudar nessa área. Muito obrigado pelo apoio. Então, vamos agora ao giro de notícias da semana aqui. A primeira, muito interessante, o secretário nacional de Aviação Civil, ele comentou uns dias atrás alguns dados da aviação civil no Brasil de setembro de 2024. Ele mostrou que o preço médio das passagens por trecho foi de R$ 666, sem contar as taxas e as tarifas que os passageiros pagam. O yield, que é quanto a empresa ganha por quilômetro voado por passageiro, está em 52 centavos, foram 2,45 milhões de assentos, e o preço do combustível por litro de 3,88. Então, se você quiser saber quanto gasta para abastecer um avião, veja aí quanto consome um A320neo, por exemplo, por hora, e em litros, né? E multiplique por 3,88. Eu coloquei um comentário ali no LinkedIn do ministro mostrando que no Brasil ainda o poder de compra das pessoas é muito pouco, e não adianta só o preço da passagem. Você tem que incluir o preço da viagem. Quantas pessoas têm condições? Você paga um táxi até o aeroporto, depois, quando você chega no outro lugar, você tem hotel, você tem comida, você tem passeios. Então, o poder de compra ainda é muito baixo, porque a aviação trabalha com uma coisa chamada disposable income. As pessoas têm que ter dinheiro extra que ele guarda. Então, o problema no Brasil é que muita gente não consegue guardar dinheiro, você tem suficiente para manter os seus gastos do dia a dia. Então, quando as pessoas começam a ter poupança e ter dinheiro extra, é aí que aumenta a chance de mais pessoas utilizarem do transporte aéreo. Então, é muito importante o poder de compra do brasileiro para poder voar. A OAB de Rondônia, ela adotou medidas contra práticas chamadas abusivas de companhias aéreas. Eles estão realmente começando uma campanha de ataque às empresas aéreas. Eles alegam que as companhias aéreas penalizam os passageiros com cancelamentos, aumento de tarifas e alteração de voo. Eles começaram uma campanha publicitária contra as companhias aéreas. Apresentaram uma representação junto ao CAD, acusando as companhias aéreas de oligopólio. Só para você ter uma ideia, em 2023, a Azul foi processada 5.119 vezes em Rondônia. Foram 3,5 mil por cancelamento de voos, 1,5 mil por atrasos e 1 mil são pedidos de indenização moral. E mesmo passando por tudo isso, a Azul anunciou em abril que colocaria novas rotas em Rondônia. O CEO da Embraer, o Francisco Gomes Neto, apresentou em Nova York um panorama do desempenho da Embraer e ele salientou que a Embraer tem um backlog, né, que são aviões que ainda vão ser entregues, no valor de 22,7 bilhões de dólares. É um dos melhores resultados nos últimos 9 anos. E ela foi avaliada pelas empresas de investimento, de agências de risco, né, pela Fitch e pela Standard, com grau de investimento. Então, ela está sendo muito bem vista por essas empresas e essas agências de risco. Disse também que todas as áreas da empresa são rentáveis e estão crescendo. Um grande desafio é garantir o suprimento de partes e peças e evitar gargalos na produção, que é uma coisa que está afetando a indústria aeronáutica pelo mundo, né? A Embraer tem uma encomenda boa de E-175, são 175 aeronaves encomendadas, e o E-195-E2, ela tem 172 encomendas da aeronave. Ela tem o KC-390 Millennium, um avião militar com muito potencial. Acredito que na hora certa, quando cair na veia, né, vai vender muito essa aeronave. É uma aeronave muito boa aí. Então tá aí, a Embraer sempre um orgulho nacional, se dando muito bem aí em todas as áreas que atua. Agora vamos para Nova Zelândia, né? A empresa aeroespacial Dawn Aerospace da Nova Zelândia
completou o primeiro voo supersônico do seu jato MK-11 Aurora. Foi a primeira vez que um avião desenhado para passageiros ultrapassa a barreira do som desde o Concorde. O destaque foi a participação do piloto brasileiro Iago Amaral, que participou dos testes. Essa aeronave pode chegar até 100 quilômetros de altitude. Há muitos anos atrás tinha um seriado chamado Terra de Gigantes, e a ideia inicial é que havia uma aeronave que eles iam até o espaço, voavam um tempo no espaço e depois voltavam para a Terra, mas com passageiros, trazendo pessoas dentro do planeta, mas voando em muito altas altitudes, né? Então essa ideia já é muito boa. Ah, agora vamos para os Estados Unidos, né? A low cost americana Spirit Airlines finalmente anunciou a entrada no processo de recuperação judicial, né? O famoso Chapter 11. A empresa já vinha passando por problemas e perdeu 360 milhões de dólares nos primeiros 6 meses deste ano. É a primeira empresa americana em 13 anos que entrou no Chapter 11. A Spirit já chegou a ser uma das empresas mais rentáveis da indústria. E entre os motivos da baixa rentabilidade estão o aumento dos custos e uma forte competição em certas rotas, especialmente para o México e para o Caribe, porque as grandes empresas criaram a tarifa Basic Economy, que até a Latam anunciou também que está criando essa tarifa. E essa tarifa permitiu tirar muitas pessoas da low cost, muitos passageiros da low cost, e voar nas empresas tradicionais. Porque eles têm uma vantagem de ter classe executiva, e a classe executiva praticamente paga muito pelo custo do voo. Então, eles podem agora oferecer essas tarifas mais baratas e competir com as low cost. Isso afetou a Spirit Airlines. A Spirit teve uma fusão com a JetBlue rejeitada pela justiça americana, o que criou um pouco de suspeita, porque já foram feitas tantas fusões, quando chegou nessa fusão, rejeitaram. E, na verdade, a Spirit podia ter feito essa fusão com a Frontier, a JetBlue entrou no meio e atrapalhou tudo. Então, vamos ver o que acontece daqui para frente. A dívida da Spirit é de 3,3 bilhões de dólares, o que dá talvez 17, 18 bilhões de reais. E uma coisa interessante agora é que com a nova presidência dos Estados Unidos, pode ser que as fusões sejam mais amigáveis e o presidente possa ajudar. Então, se a Spirit quiser uma fusão agora com a Frontier, pode ser que essa nova administração seja mais favorável a essa fusão. Então vamos ver, os voos continuam normal, as pessoas continuam normal, é só processo de recuperação, renegociar a dívida e vamos ver daqui o que acontece daqui para frente. Pode até ser que venha uma fusão com a Frontier no meio dessas negociações aí. Uma interessante aqui, né, que na última sexta-feira uma bala atingiu um avião da Southwest Airlines em Dallas, num avião que estava para decolar, Dallas Love Field, que é o aeroporto central, com o equivalente de um Congonhas em Dallas. A bala atingiu uma área um pouco abaixo do cockpit e o avião retornou para o portão e o voo foi cancelado. Os Estados Unidos também pararam os voos para o Haiti por um mês, depois que um avião da Spirit, um da JetBlue e um American também foram atingidos por balas. Só para você ter uma ideia, uma bala calibre 22 pode alcançar aí 2,4 quilômetros. Uma calibre 9 pode atingir 4 a 5 quilômetros de distância. Então, esse é um perigo real. Pessoas com revólver em torno do aeroporto podem atirar em aviões. Então, isso é um perigo sério. Tem um perigo que já teve também, que foi dos mísseis de ombro, né? Em 2003, um avião da DHL em Bagdá, ele foi atingido por um míssil de ombro, estava a 2.400 metros de altitude. Foi durante a decolagem, e o avião teve que voltar com muito pouco controle e conseguiu pousar. Então, esse é um perigo, né? Você vê essa segurança no aeroporto lá, examinando as velhinhas que vão na igreja ali, olha, a senhora tem isso aqui, e às vezes esquecem, tem todo esse contorno do aeroporto para segurar, né? Então, vamos ver o que vem desse tiro aí, o que pode mudar aí na legislação, na segurança dos aeroportos. Agora vamos à Boeing, né? Que não sai do noticiário, e ela anunciou que vai demitir 2.000 empregados em Washington e Oregon, como parte do plano de reduzir 10% da sua força de trabalho. A empresa planeja demitir 17 mil empregados.
A dispensa será dia 20 de dezembro agora, os funcionários já foram avisados. O total afetado será de 2.199 empregados. Desses, 218 são engenheiros e 220 técnicos. A Boeing também anunciou que o CEO da Vanguard, uma empresa de investimentos, vai entrar no board e vai atuar na área financeira da empresa. Então, a Boeing está passando por dificuldades financeiras, está tentando trazer capital e fazer mudanças na empresa para atingir uma rentabilidade melhor. Então, vamos agora para a Europa. A Lufthansa enviou nova documentação à Comissão Europeia e agora está mais próxima de comprar parte majoritária da italiana ITA, ex-Alitalia, né? A Lufthansa comprou 41% da ITA em 2023 por 325 milhões de euros e agora vai comprar 49% adicionais. A Lufthansa teve que apresentar um plano para poder ceder rotas às concorrentes. Na Europa está muito rígido essa coisa de concorrência. Então, às vezes você consegue fazer merge entre as airlines, fusão entre as airlines, mas tem um preço. Aqui nos Estados Unidos também. Eles deixam, mas olha, você tem que ceder slots em certos aeroportos. Então, geralmente tem uma concessão que você tem que fazer para que seja aprovada essas fusões. E quando tudo se concretizar, a ITA vai mudar para a Star Alliance, que é a aliança que a Lufthansa está no momento. Uma coisa também que estava sendo negociada é o preço da transação. O governo italiano quer assegurar que isso vai ser feito num preço que seja vantajoso para o governo italiano. Então vamos olhar agora aí para frente, aí vamos ver como é que fica aí. Provavelmente logo a Lufthansa vai ser dona da ITA da Itália. Uma coisa interessante, uma empresa que muita gente não ouve falar, mas a empresa low cost do Reino Unido, a Jet2, a terceira maior empresa do Reino Unido, apresentou um aumento excepcional no preço das suas ações. Ela teve o melhor crescimento percentual até do que a Ryanair. O grande mérito da Jet2 é a divisão de pacotes de viagens econômicos. Eles ganham muito dinheiro nessa área. Até a Ryanair está pensando em entrar nesse mercado de pacote de viagens depois que ela viu esse desempenho da Jet2, né? E a Jet2 opera desde 2003, ela tem 119 aeronaves, voa para 80 destinos, está baseada em Leeds, na Inglaterra. Uma vantagem de você vender passagem no pacote é que o preço da passagem parece um pouco mais diluído, você não percebe o preço tão alto. Então você consegue, às vezes, ter um preço melhor na passagem, porque você vai por hotel, vai por outras coisas, né? E é por isso, por exemplo, que as grandes empresas de carro de luxo, hoje elas levam os carros nas feiras de aviação e não em feiras de carro, porque o preço do carro ele não parece tão alto olhando o preço dos aviões. Então, a mesma coisa, o preço da passagem dentro de um pacote de viagens, ele não parece tão assustador assim para muita gente. Então, esse é o grande mérito da Jet2 de vender esses pacotes de viagem aí, e fica a ideia aí para outras empresas também, né? Agora vamos à Ibéria também na Europa, né? Ela completou dia 14 o primeiro voo comercial com a aeronave A321 XLR de longo alcance. Ela fez o voo Madrid-Boston. Essa aeronave é a primeira de 8 aeronaves que a Ibéria irá receber. Essa aeronave ela vai permitir que rotas que antes não eram viáveis agora possam ser viáveis, porque não tem muito passageiros para encher aviões grandes. Com esse novo avião, essas rotas vão ser viáveis. As low costs, elas poderão operar rotas direto sem passar por hubs, enquanto as empresas mais tradicionais geralmente te passam por um hub para poder aumentar o load dos aviões, né? Então, hoje vai ser permitido fazer voos diretos em rotas que ainda não têm voo direto. E outra coisa, as empresas poderão operar aviões menores em épocas de menos demanda. Então, são 3 usos que esse avião vai ajudar bastante. Só para ter uma ideia, na América do Sul, a JetSmart do Chile tem 14 encomendas desse avião, a Sky do Chile tem 10 encomendas, deve receber já em 2025, o Grupo Latam 13, que é da Air Lease Corporation, eles estão leasing da Air Lease Corporation, e devem basear o avião em Lima, e tem até uma possibilidade até de Fortaleza, né? Seria uma boa base para operar voos para vários lugares dos Estados Unidos. Então, vamos ver, é um avião que realmente vai mudar a competição pelo mundo, né? Mas tá bom, foi um prazer aqui falar com vocês, né? Obrigado a todos, obrigado a JetFlow pelo apoio. Assinem o canal, recomende aos amigos e deixe os seus comentários, que são muito importantes para
ajudar sobre as notícias aí. Muito obrigado a todos.